Segundo a Coríntios, capítulo 4, eu hoje queria falar convosco sobre tesouro em vasos de barro. Vamos dizer juntos? Tesouro em vasos de barro. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que esta pandemia me tem feito pensar e meditar, e eu não vou falar muito da pandemia, creio que todos nós estamos muito cansados disto, não é? Mas se há coisa que eu creio que a pandemia tem trazido a muita gente, é realmente o valor da vida. Tudo é feito em função do valor da vida. Já pensaram nisso? A busca pela vacina, a saturação dos hospitais e a necessidade de aliviar camas, os melhores tratamentos, tudo está a ser feito para a preservação da vida. E a vida é realmente aquilo que nós mais temos de valioso. Pelo menos é o que pensa a maioria. E nesse sentido, nós olhamos para o estado que o mundo está. Esta semana foi semana de eleições, creio que toda a gente sabe, não é? Nos Estados Unidos, um país que controla de alguma forma, não é? Se os Estados Unidos espirram, há um tsunami no resto da Europa, não é? E noutros países. É mesmo assim, ou seja, há um poderio económico, financeiro, militar. Então os olhos do mundo estiveram postos na questão das eleições. E, mais uma vez, nós olhamos e vemos que é um sintoma daquilo que está a acontecer por todo o mundo. Não há paz, não há acordo. Algo se está a passar. Olhamos para o estado da pandemia que prolifera, os contágios que aumentam, as infecções que aumentam e as medidas que aumentam. Olhamos para a África, especialmente Moçambique, vemos, e não só, na Europa também, alguns ataques terroristas começaram a aparecer novamente, cada vez com um nível maior, mais profundo, de violência, de decapitarem crianças. Ou seja, a linha da moral cada vez se vai perdendo mais. Já não há limite. Já não há limite. E perante todo este panorama, toda esta situação, todo este quadro, como é que nós ficamos enquanto cristãos? Como é que nós ficamos? Como é que nós olhamos para isto? Como é que nós nos posicionamos em relação a isto? E esse é um bocadinho o princípio que eu quero passar para vós hoje. Esta palavra tem estado no meu coração, tenho meditado sobre ela e eu chamei-lhe que há três coisas. Há três orientações, ou há três decisões, ou há três posturas que nós, como cristãos, como filhos de Deus, como crentes, nós devemos ter ao olhar para toda esta situação. E eu chamei-lhe os três P's da vida do cristão. Há os 4 P's do marketing, eu chamei os 3 P's da vida do cristão. E o primeiro P, que eu vou falar de cada um deles, mediante este texto do apóstolo Paulo. O primeiro P é de propósito. O segundo P é de posicionamento. E o terceiro P é de perseverança. São as três atitudes, se quisermos, que o cristão, mediante tudo aquilo que se está a passar, ele deve ter bem enraizadas na sua vida e praticá-las a cada dia. Elas devem estar claras na sua vida, para fazer face a tudo isto, para marcar a diferença, para ser sal e luz onde ele estiver. Amém? O tema, eu já disse, tesouro em vasos de barro. E este texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu coloquei aqui do 1 ao 18, está certo. Se bem que a nossa maior incidência será a partir do 7. Mas eu quero começar no 4. Amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que a Tua palavra penetre em nossos corações. Que se faça luz, Senhor.
que a Tua glória brilhe em nós, Senhor, e através de nós. Senhor, abre as nossas mentes e o nosso coração, é isso que nós te pedimos. Senhor, que ela cumpra o propósito para o qual ela está a ser pregada esta manhã, Senhor. Que Tu anulas quem fala, Senhor, e que sejas Tu, Senhor, a falar. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, no capítulo 4 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo começa por dizer: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Só parando aqui antes de continuarmos, fazendo aqui um contexto do que é que se está a passar. Paulo deu de encontro na igreja de Corinto com alguns falsos mestres, chamados até de falsos apóstolos, não é? E estes falsos mestres, que também os há hoje, infelizmente a igreja cada vez está mais cheia e nós já vamos perceber o porquê é que isso acontece. Paulo lidou com eles não se defendendo a ele próprio. E estes falsos mestres sustentavam-se na sua sabedoria, no seu conhecimento, no seu poder. E o apóstolo Paulo, a única coisa que faz aqui, e é esta introdução do capítulo 4, é isso que ele diz. Ele defende o ministério pela fidelidade. Fidelidade a quê? Fidelidade, em primeiro lugar, à verdade. Fidelidade à verdade. Quando ele diz aqui, no versículo 2, que não adulteram a palavra de Deus. Não adulterando a palavra de Deus. Meus irmãos, vocês aqui vão concordar comigo certamente que muitas vezes a gente ouve coisas de palavras que são para adocicar o nosso ego. Palavras que são descontextualizadas do seu contexto bíblico. Palavras que são dadas, que são faladas para que o povo se agrade e o povo vibra com isso. E o apóstolo Paulo, a defesa que faz do seu ministério em relação a estes falsos mestres é dizer assim: eu sou fiel, em primeiro lugar, à verdade. Não adulterando. Como é que ele é fiel à verdade? Não adulterando a palavra de Deus. A palavra é pregada, doa aquilo que doer. Amém? Não é fácil ouvir isto, não é, povo? Não é fácil, porque às vezes a gente leva forte. Quando nós lemos, e isto é para mim mesmo. Então, muitas vezes nós temos que estar atentos a isto. O quanto é que eu busco uma palavra que me dá conforto e rejeito aquela palavra que vai transformar, que vai me fazer mudar de atitude, que me vai fazer arrepender. Paulo começa por dizer isto. A primeira fidelidade que ele tem, a primeira defesa que ele faz do seu ministério em relação a estes falsos mestres é a verdade. A segunda que ele faz é com Jesus Cristo. Quando ele diz aqui no versículo 5, ele diz o seguinte: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Senhor como Senhor e Salvador. Ele está a dizer: eu não venho para este púlpito pregar sobre mim, das minhas experiências com Deus, do quanto é que eu sou santo, do quanto é que eu sei da Bíblia. Não. Paulo está a dizer: eu prego a Cristo. É isso que ele está a dizer. E muitas vezes nós temos atitudes um bocadinho diferentes desta. Gostamos de falar de nós, das nossas coisas, do quanto é que Deus fala connosco e esquecemos de sermos fiéis
a Cristo. E aquilo que nós temos que pregar é Cristo, não somos nós. Nós não somos salvadores de ninguém. Quem é o Salvador é Cristo. É isso que Paulo está a dizer. Nós não pregamos a nós mesmos. Paulo estava a dar aqui uma tacadinha a eles, porque eles pregavam sobre si mesmos. Na sua erudição, na sua inteligência, na sua sabedoria, achavam eles. E Paulo vem dizer, não. A melhor defesa que eu tenho para o meu ministério, sabem qual é que é? Fiel à verdade e fiel a Jesus Cristo. E ele ainda diz mais, por último, fiel com o próximo. Eu caminho por causa do outro. Eu caminho por amor ao outro. Eu prego por amor ao outro. E isso aparece-nos lá logo no versículo 6, que diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então ele está a dizer, tudo se resume a isto. O mesmo Deus que na criação disse assim, haja luz. É o mesmo que no coração, através da pregação da verdade de Jesus Cristo, é o mesmo que faz gerar luz no meio das trevas no coração daquele que está perdido. É isso que Paulo está a dizer. Esta é a minha defesa. Amém? E ele continua depois no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, mas que também a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal. Deste modo, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Aleluia. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, versículo 16, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Glória a Deus. Que inspiração. Como diz o pastor Lourenço, isto era daquelas situações que a gente fecha a Bíblia e vai embora. Só para não estragar, não é? Tudo aquilo que a gente disser a partir daqui pode estragar, não é? Mas, irmãos, eu creio que há aqui os 3 P's que eu gostaria de falar convosco, que são muito importantes na vida de um cristão. Quando nós entendemos, quando a nossa perspectiva, quer das aflições, quer de quem nós somos e quer daquilo que nós transportamos em nós, o que está dentro de nós, quando essa perspectiva muda, muda tudo aquilo que está à nossa volta, muda a nossa forma de estar na vida. Olhamos para tudo isto, como eu disse no início, que está a acontecer, e nós temos uma perspectiva segura, verdadeira, firme, quanto a toda a situação que se está a passar. E a primeira coisa que eu vos falei, o primeiro P, qual é que era? Propósito. Eu creio que, talvez, eu escolhi estes 3 P's porque eu acho que são 3 P's que geram muita dúvida na vida de um cristão. Pelo menos gerava na minha. Se na vossa não gerar, amém. Na minha gerava. Que era, qual é
o meu propósito. O que é isso do propósito? Qual é o meu propósito? É vir à igreja? É estar na igreja? É dizer que eu sou crente? E nós olhamos para este texto e nós entendemos que subtilmente Paulo nos dá aqui a resposta quando ele fala sobre a glória de Deus. E eu gostava que tu gravasses isto na tua cabeça. O propósito para o qual Deus nos criou é para glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Ponto. Não tem que haver mais dúvidas, não tem que haver mais confusão, mas o que é que será que Deus quer que eu faça? O que é que será que Deus quer fazer de mim? Não. Onde tu estiveres, aquilo que sair das tuas mãos, na família que tu estás colocado, no trabalho onde tu estás, no país onde tu estás, meu irmão, o teu propósito desde a tua nascença, desde que a luz de Cristo brilhou na tua vida, é glorificar a Deus. Que tudo aquilo que tu faças glorifique a Deus. Que toda a palavra que saia da tua boca, a forma que tu tratas a tua esposa, os teus filhos, o teu marido, o teu patrão, seja para glorificar a Deus. Esse é o propósito do cristão. Às vezes faz-se muita confusão com isto, a pessoa fica confusa, mas pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Meu irmão, o propósito para o qual nós nascemos é este, glorificar a Deus. E nós podemos ver isso em Isaías 43:7, quando Deus diz assim através do profeta, Isaías 43:7, tragam todos os que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formei. Olha só. Deus cria, Deus forma, Deus molda os seus filhos para prestarem toda a glória a Ele. E sabem que mais, irmãos? É só quando há muitas fórmulas aí falaciosas para a felicidade. Eu creio que o homem só encontra a sua verdadeira plenitude, felicidade, quando realmente ele encontra este lugar de glorificar a Deus. O apóstolo Paulo fala isto de uma maneira muito interessante, quando ele coloca o Evangelho, coloca Cristo, coloca a mensagem, coloca a palavra e a sua riqueza e coloca com o ser humano. Por isso ele começa, e entramos agora no versículo 7. Estamos a falar do propósito. Olha o que é que ele diz no versículo 7. Ele diz assim, temos porém, depois daquilo tudo que nós falamos anteriormente, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que coisa maravilhosa. Sabem o que é que Paulo está a dizer? Diz assim, Pedro, igreja e Pag, não há qualquer valor em nós. Não há qualquer valor, nós somos vasos de barro. Sabem o que é que dá valor ao vaso? O que está lá dentro. É isso que dá valor. O apóstolo Paulo diz assim, temos, porém, este tesouro. Qual é este tesouro? A palavra, o Evangelho, a luz que resplandece através do vaso de barro. E é curioso que Paulo faz esta analogia, sabem porquê? Porque era prática antiga. Era uma prática antiga que as pessoas guardassem manuscritos, joias, moedas dentro de vasos de barro. E Paulo faz esta comparação. O que é que ele está a dizer? O vaso, por si só, muitas vezes rachado, seco do sol, do tempo, ele não tinha valor nenhum. Mas quando tinha o tesouro lá dentro, passava a ter outro valor. Amém? E é isto que Paulo está a fazer esta comparação. Ele está a dizer, nós, mediante a nossa fragilidade enquanto seres humanos, enquanto não conseguirmos controlar nada, não podemos controlar o nosso dia, nenhum sequer, não temos nenhuma ação controladora, não dominamos nada. Paulo está a dizer, nós não valemos nada, nós em si mesmos não temos valor nenhum. Mas a partir do momento em que a luz de Cristo, o brilho da sua glória, brilhou sobre ti e sobre mim, algo entrou em nós
E nós passamos a ter esse valor. Essa comunhão com Deus foi restaurada. E passamos a ter esse valor inefável para com Deus. Amém? Então, meu irmão, larga essa ideia que tu és alguém ou que eu sou alguém. Porque nós não somos nada. Agora, a mensagem que está dentro de nós faz toda a diferença. Amém? E aqui está um ponto em relação ao propósito, que é um ponto conflitante. Sabem qual é que é? É que a maioria das vezes nós damos mais valor ao vaso, ao nosso vaso, do que à mensagem que está dentro dele. Por isso eu comecei dizendo, e o apóstolo Paulo, ele choca com estes e confronta estes falsos mestres quando diz, vocês falam de vocês mesmos. Ele está a dizer, vocês vasos de barro, vocês falam de vocês próprios. E não é isso que vocês têm que falar, vocês têm que falar do tesouro que supostamente está dentro de vós. É isso que o apóstolo Paulo está a falar. Mas nós, muitas vezes, no nosso dia-a-dia, irmãos, isto é um alerta para vocês e para mim. Nós andamos na caminhada da vida mais preocupados com o nosso vaso. Não é? Eu faço-vos só uma comparação muito rápida. Não é? Quantas vezes, ou quantas pessoas aqui, uns mais, outros menos, são disciplinados com o desporto, com a alimentação, com o seu trabalho, chegar a horas no seu trabalho, pagar as suas contas a tempo. Tudo isso, não é? Os seus cremes para a cara, a maquiagem, o cabelo, a marcação do cabeleireiro, o cuidado com o nosso carro para que não falte nada, para que ele não tenha problema mecânico nenhum. E tudo isso, irmãos, entenda-se, é excelente. O problema é que isto reflete muitas vezes uma posição, um propósito que nós estamos a viver na nossa vida. É mais importante o vaso de barro que somos nós do que a mensagem que está dentro dele. E muitas vezes nós damos esta atenção toda ao vaso de barro e esquecemos, colocamos para o lado a mensagem que está dentro de nós. Se nós olharmos a mesma disciplina que temos com algumas coisas na nossa vida, se compararmos com a disciplina que temos com a mensagem, aquela que nos salvou, aquela que um dia resplandeceu sobre nós, nos tirou das trevas, será que nós somos assim tão disciplinados? Será que nós somos assim tão rigorosos? Será que nós somos assim tão cuidadosos? E este é o alerta em relação ao propósito. Por isso nós encontramos tantas vezes crentes que caminham na estrada da vida, tristes, desanimados, desamparados, porque eles não entendem, eles não entenderam ainda o seu propósito. Quando eles entendem este propósito, que o valor está no seu interior, que o tesouro é a mensagem, que o tesouro é o Evangelho que o transformou e que ele passa a dar glórias a Deus por isso todo o seu tempo. Em cada momento da sua vida, a sua história muda. Irmãos, muitas vezes nós caminhamos nesta estrada da vida sem sequer conhecermos a mensagem e o tesouro que está dentro de nós. Sabem? E é algo. Eu lembro, até acho que já contei aqui uma história de uma senhora que tomou conta de outra senhora idosa durante muito tempo. E essa senhora idosa deixou-lhe, dentro de outras coisas, deixou-lhe um quadro. É essa pessoa. E essa pessoa ficou muito triste, porque ela viu, era um quadro antigo, mas era um quadro que não tinha muito pouco valor. Um dia, essa mesma senhora, não é, também morreu. E foram vender a casa e foram avaliar a casa. E quando foram avaliar a casa, o avaliador entrou nesse quarto e viu esse quadro. E o quadro, como realmente não tinha muito valor, e ele achou a moldura bonita. E ele desmanchou o quadro. E quando desmanchou o quadro, ele tinha o registro de uma escritura de uma herança gigante. A outra pessoa morreu sem nunca ter conhecido o tesouro. Às vezes é assim. Às vezes o Evangelho é assim connosco. Nós somos assim com o Evangelho. Recebemos a Cristo. Dizemos que somos crentes, mas vivemos como se não o conhecêssemos. E este é o chamado de Paulo para a nossa vida, não é? Agora há algo aqui, logo a seguir ao versículo, ainda no versículo 7, que nos dá a resposta. Para quê? Porque é que Deus queria
um propósito para os teus filhos de glorificar a Ele próprio. Não vos parece assim meio estranho, sinceramente? Deus cria os teus filhos para dar glória a Ele mesmo. Parece algo meio até egoísta, altruísta. Mas olha só o que é que diz o texto. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para quê? Para quê? Para que é que esse tesouro está em vasos de barro? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que nenhum de nós se glorie. E aquele que tem que dar alguma glória que dê ao Senhor. Amém? Hoje, infelizmente, nós temos visto assim uma razia uma imensidão de apóstolos, pregadores. E eu não quero fazer aqui nenhuma crítica, jamais. Mas cuidado quando a exaltação é do homem. Porque quem exalta é Deus. E quem abate também é Deus. Porque a riqueza está no tesouro, não está no vaso. Amém? Para quê? Exatamente para isto. Para que o poder seja de Deus e não de nós. O poder é dele. Amém? E, no fundo, Paulo, aquilo que estava a dizer, de certa forma, ele está a dizer assim, olha, quanto mais tu fores usado, quanto mais tu fores conhecedor da palavra, quanto mais tu fores bom conselheiro, quanto mais tu falares bem, quanto melhor tu pregares, quanto maior for a tua igreja, quanto mais amado tu fores, mais humilde e mais glória tu deves dar a Deus, porque esse poder não vem de ti. Amém? E esta é uma certeza que nós, como cristãos, perante tudo o que está a passar, nós temos que ter enraizada na nossa vida. Propósito. Diga propósito. Glorificar a Deus. O poder é dele, é Ele que salva. Amém? É comum agora as pessoas dizerem que... Virou moda, não é? As pessoas dizerem, nesta linha de libertinagem, não é de liberdade, é de libertinagem. Cada um tem a sua religião, a religião que quer. É verdade. Ninguém pode obrigar ninguém a ter uma religião, mas há uma coisa que essas pessoas não podem dizer. É que cada um tem o seu Salvador. Porque Salvador só há um. Amém? E é cristão. Amém? Aleluia. Como é que nós glorificamos a Deus? Nós vimos que se o propósito é glorificar a Deus, como é que nós o fazemos? E aí vem o segundo ponto que eu queria partilhar convosco. Posicionamento. E vem outro termo, outra orientação conflitante na vida do cristão. Posicionamento. Sabem? Posicionamento é nós mantermos firmes em relação ao propósito. Eu tenho um propósito que é glorificar a Deus, é servir a Deus em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu digo. Ser exemplo, que a luz de Cristo brilhe através de mim, na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Mas como é que eu faço isso? E este como é que é o problema. Porque ele exige um posicionamento da nossa parte. Provérbios 3,6 diz o seguinte. Provérbios 3,6. Busque a vontade de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Busque a vontade de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Meus irmãos, há aqui um ponto realmente complexo. Sabem porquê? Porque muitas vezes nós buscamos a nossa vontade e pedimos que Deus se adeque e abençoe as decisões que nós estamos a tomar. Quando é ao contrário. Muitas vezes tomamos decisões em prol dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, o que seja, dos nossos sonhos, dos nossos propósitos que não estão muito claros, e depois dizemos, Senhor, abençoa esta decisão que eu acabei de tomar. E Deus diz assim, vai lá, Provérbios 3,6, e depois vem falar comigo outra vez. Busca a vontade de Deus em tudo o que fizer.
e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Tu buscas a vontade de Deus, glorificando. Olha o propósito a funcionar aqui. Glorificando a Deus, e Ele te vai mostrar o caminho. Vai ter: meu filho, então agora é por aqui. Ah, Deus, mas não era bem por aí. Ok? A glória de Deus, ela se manifesta. Eu queria que vocês entendessem isto. A glória de Deus, ela se manifesta através de vasos quebrados. Sabem? A glória de Deus jamais, não é bíblico, ela se vai manifestar através de alguém que é cheio de si mesmo, que é orgulhoso, que é presunçoso, que é cheio do conhecimento. E até pode ser da Bíblia, atenção. Alguém que sabe a Bíblia de ponta a ponta, mas é cheio de si mesmo. Quando sobe no púlpito, fala mais de si do que da palavra. Fala mais das suas experiências do que da vida de Cristo. A glória de Deus não se manifesta dessa forma. A glória de Deus manifesta-se através de vasos quebrados. É muito interessante quando nós analisamos, irmãos, qual é que é a fórmula como é que o oleiro trabalha o barro. Certamente alguns saberão aqui até melhor que eu. Mas o oleiro, quando ele pega o barro da rua ou do local da estância onde está, o barro, ela tem uma cor até mais clara. Mas quando ele chega à olaria, ele coloca o barro. Ele não pode ser usado, sabiam disso? Ele demora uns 3 meses no mínimo para poder ser usado. Sabem o que é que acontece? Ele coloca o barro, que vem contaminado, mas vem com um aspecto bonito. Agora imagine, eu comecei a pensar nisto e comecei a imaginar nós quando viemos, quando estávamos no mundo, não é? Com o aspecto bonitos, de gente, e o Espírito Santo nos pegou e nos levou para a olaria. Na olaria, sabem o que é que o oleiro faz? E ele coloca lá no lagar, numa área lá, uma espécie de lagar, não é? De um poço, e coloca água em cima. Sabem o que é que acontece ao volume do barro? Ele diminui, contrai totalmente. Olha nós, quando convertemos, nós que vinhamos cheios de nós mesmos. E sabem qual é o significado da água na Bíblia, não é? Espírito Santo de Deus. Quando levamos com o Espírito Santo em cima, o nosso inchaço começa a diminuir. E demora 3 meses até para que aquele barro possa ser utilizado. Há algumas características muito interessantes nas olarias, não é? Uma delas é que o barro, não há desperdício de barro. Não há desperdício nenhum. Tudo aquilo que se quebra, ou no forno, ou que correu mal, e eles quebram e voltam a colocar outra vez para a água. Olha a nossa vida. Quebrado, vai outra vez para a água. Mais espírito. Ainda não está tratado. Bora tratar outra vez. Ok? E olha só que interessante. Depois de o oleiro trabalhar a peça, trabalhar o vaso, sem qualquer valor ainda, ele coloca a secar à sombra. Não pode secar ao sol, porque pode rachar. Sabem o que é o sol aqui? O que é que significa? Que eu me lembrei. Significa quando o homem puxa a glória, o brilho para si mesmo. Amém? Então Deus trabalha o barro e coloca à sombra, para que não haja nenhum brilho que te ofusque, que me ofusque a mim. De tu poderes achar, ou eu, que somos alguma coisa. Porque a obra foi do oleiro, não foi do próprio barro. Amém? Então esse é um dado curioso em relação ao barro. Agora, marido, esposa, pai, mãe, filhos, é importante nós entendermos que para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós precisamos ser quebrados. Não tem como. Não tem como nós buscarmos a nossa razão, a nossa altivez na nossa casa, o nosso autoritarismo, achar que sabemos tudo. A glória de Deus não vai fluir através de nós. Não vai fluir. Nós precisamos ser quebrados. Não é fácil fazer esta oração, pois não é? Senhor, quebra a minha vida.
pelo menos com sinceridade. Senhor, quebra a minha vida. Mas eu queria que tu saísses daqui hoje com esta noção. Se o vaso não for quebrado, a glória não se manifesta. Amém? Porque nós somos um tesouro em vasos de barro. Somos o vaso e o tesouro é Cristo que está em nós. E nós precisamos ser quebrados do nosso orgulho, das nossas resistências. Amém? Sabem que realmente o maior impacto, um dos maiores impactos, o maior impacto que realmente este tesouro tem na vida da pessoa é a salvação. É a salvação. Quando a pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ela entende que ela passa a não ser mais a mesma. Mas há um segundo impacto que ele é contínuo, é progressivo, que é a transformação, é a santidade que começa a acontecer na vida da pessoa. Ela olha para trás, 10 anos atrás, e já não é mais a mesma. Ela não é a mesma, ela não pensa da mesma forma. Amém? E isso é algo que nós temos que entender. Fruto não de nós mesmos, não do teu pastor, não do teu discipulador, mas fruto da palavra, da verdade, da ação do Espírito na tua vida. Então temos que aprender a honrar este tesouro que está em nós. As pessoas, irmãos, têm que ver brilhar este tesouro. Quantas vezes as pessoas veem brilhar outra coisa qualquer? Veem brilhar o vaso e não o tesouro. Cuidado. Cuidado. Amém? No versículo 18, ele continua, no versículo 18 não, peço desculpa. No terceiro ponto do terceiro P, então o primeiro P é propósito, o segundo, posicionamento, ok? Nós termos este posicionamento em fé de quem nós somos e daquilo que temos que fazer, não é? Em relação à mensagem que carregamos. E o terceiro P e último é perseverança. Sabem, perseverança quer dizer nada mais do que não desistir. Agora olhem só, vejam como é que as palavras, como é que os pontos se unem. Nós entendemos o propósito, que é glorificar a Deus. Entendemos que temos que nos posicionar para cumprir esse propósito. E se nós temos uma vida que não está de acordo com esta glória ser para Deus, nós temos que mudar já. Temos que mudar hoje. E em terceiro lugar, nós temos que ser perseverantes. E perseverantes é ir até ao fim, é nós conhecemos o propósito, sabemos aquilo que temos que fazer e temos que permanecer firmes nessa caminhada. Não é? E é isso que o apóstolo Paulo nos diz logo ali no versículo 16. Diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E eu acho isto aqui muito curioso. Olha aqui o vaso a funcionar, não é? O vaso de barro, o fim dele será se corromper cada vez mais, será se estragar com o tempo, não é? Eu não posso fugir às rugas, aos cabelos brancos. Não posso. Não posso fugir, não posso dizer que eu não vou ficar doente. Mas ainda que, é isso que o apóstolo Paulo nos está a dizer, ainda que o nosso corpo exterior, o nosso vaso de barro se corrompa, o nosso interior, ele se renova a cada dia. Amém? E olhem como isto é tão, tão, tão interessante. Porque aquilo que renova é algo interior. Não é o exterior. Não é nada que vem de fora que nos vai renovar o nosso interior. E este renovar interior fala da alegria, fala da esperança, fala do ânimo, fala da motivação. Sabes? Quando olhamos aqui no versículo 8, vai comigo ao versículo 8 que diz assim, em tudo somos atribulados. Tu vês aqui uma comparação entre aquilo que é interior e aquilo que é exterior. Olha só, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ou seja, o mundo me atribula, de fora me atribula, me tenta roubar a paz. Mas o meu interior, que é o tesouro que está em mim, que é a palavra, que é o Evangelho, que é Cristo, que é a presença. E ele, o que é que acontece? Porém, não angustiados, não me deixa angustiar. E ele continua, perplexos,
algo de fora, perplexo com aquilo que eu vejo, com aquilo, como eu estava a dizer no início, com aquilo que a gente está a assistir neste mundo. Mas ele diz, perplexos, porém não desanimados, interior, exterior, interior. Porém, o tesouro não me deixa desanimar. E ele continua, perseguidos por quem? Por alguém de fora. Perseguidos por alguém de fora, pelo mundo, por aquele que não me quer bem. Mas ele está a dizer, por causa desse tesouro que está no vosso interior, porém não desamparados. O apóstolo Paulo está a dizer, eu posso ser perseguido, porém eu não sou desamparado. Por mim, por causa de quem eu sou? Não, por causa do tesouro em vasos de barro. Amém? E assim ele continua, abatidos por aquilo que está à minha volta, por aquilo que me fazem. Mas ele diz, porém, não destruídos. Ou seja, Deus leva-nos à quebra, mas nunca a um limite da destruição, porque Deus é Pai. Amém? Então ele está a dizer, vocês vão sofrer essas coisas à vossa volta. Porém vão sofrer até um limite, porque o tesouro vai-vos sustentar. Amém? Aleluia. E ele continua a dizer no versículo 18. No versículo 18, já estamos a terminar, ele diz assim, por isso, no 16 diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, o homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior, já vimos, se renova de dia a dia. E no 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Olha que interessante, que poderoso isto que o apóstolo Paulo está a dizer. Ele está a dizer que por muito sofrimento tu possas estar a passar, meu irmão, por muita coisa difícil que tu possas estar a passar nesta vida, é incomparável, o peso disso é incomparavelmente mais leve do que a glória que tu vais viver quando chegares lá. Amém? Que promessa, que promessa. E é muito interessante, uma das palavras que eu mais gosto aqui, neste versículo, é produz. Porque a palavra produz na Bíblia sempre está, ou na maioria das vezes, está associada a dificuldade, a tribulação. Então ele está a dizer assim, porque a nossa leve e momentânea, ele está a dizer que aquilo, e tu podes estar a dizer assim, pastor, mas o que eu estou a passar tu nem imaginas, é mesmo pesado. Mas o apóstolo Paulo, através da palavra de Cristo, te responde, diz, porque a tua leve, ela é leve e momentânea, porquê? Porque quando comparado com aquilo, com a glória que tu vais viver lá, é incomparável. O peso dessa glória é tão grande, é tão inefável, tão poderoso, tão incrível, que quando tu olhas para a tua leve e momentânea tribulação, tu dizes, meu Deus, realmente isto é uma areia na praia. Amém? E é muito curioso porque ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Então ela produz, ela é uma fábrica. Meu irmão, é a bênção das dificuldades. Parece estranho, não é? Mas a Bíblia é assim. É a bênção das dificuldades. As tuas dificuldades, elas são uma fábrica que produz algo positivo na tua vida. Quando tu entendes que isso é para a glória de Deus, é através da dificuldade que nós somos aproximados do nosso Deus, do nosso Pai. Amém? Nós temos que mudar o nosso conceito sobre as dificuldades. Quando vem a dificuldade e o crente fica prostrado, desanimado, já quer mandar a toalha ao chão, já quer desistir de tudo. É Deus quem se manifesta através da nossa dificuldade. Produzir tem a ver com tribulação, com dificuldade. E ele está a dizer que é a tua leve e momentânea tribulação que vai produzir um eterno peso de glória. Por isso tu tens aqui a resposta. Porque é que os apóstolos todos morreram ao fio da espada, outros decapitados, outros de cruz virado ao contrário, crucificados, outros apedrejados. Essa leve e momentânea, e olha que eu não achava que era leve e momentânea, tribulação, produziu um peso de glória na vida deles. Por isso nós olhamos para grandes homens, olhamos para a galeria dos heróis da fé e nós vemos, uau, eram homens diferentes. Não eram homens diferentes, eram homens que entenderam esta verdade.
entenderam que as dificuldades que eu passo nesta terra, ela produz uma glória, um peso de glória incomparável. É isso que o apóstolo Paulo nos está a ensinar. Amém? E ele dá-nos a chave final para isto. Como é que nós podemos entender isto? E o versículo 18 nos responde. Como é que nós podemos entender isto? Pastor, como é que nós podemos entender isto? Que a dificuldade, ela produz esse peso de glória no futuro. Estamos a falar de perseverança, amém, irmãos? Como? É o terceiro P. Como é que eu posso perseverar através da minha dificuldade? Quando parece que a vida, eu só tenho dificuldades, parece que as coisas custam, parece que é sempre igual, parece que eu saio de uma e entro noutra. Irmão, tu estás a produzir algo na tua vida. Se a tua vida realmente está com um propósito de glorificar a Deus, se tu estás posicionado em Deus, tu vais perseverar, porque tu vais entender que estás a contribuir, as tuas dificuldades estão a contribuir, estão a produzir algo para a tua glória, a glória que tu vais viver. Amém? E é isso que o texto do apóstolo Paulo nos diz. Como é que nós fazemos isso? Não atentando, olha para mim, para o versículo 18, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas coisas que não se vêem, porque as que se vêem são temporais e as que não se vêem são eternas. Aqui está o problema e fecho com isto. Nós muitas vezes não conseguimos perseverar, não conseguimos manter firmes, porque nós olhamos para as tribulações, para as dificuldades que nós estamos a passar e olhamos com os olhos naturais. E Paulo dá aqui uma orientação que é uma chave. Ele diz assim, a forma de tu perseverares nesta caminhada, de tu perseverares na tua dificuldade, na tua tribulação, é tu não atentares, não olhares para as coisas que se vêem, mas olha para aquelas que não se vêem, que são eternas. Amém? Que os teus olhos estejam postos lá. Que tu entendas isto, o que eu estou a passar aqui é leve. É leve. É leve. Por muito que te esteja a doer, mas é leve e é momentâneo comparado com a eternidade e com a glória que vai ser vivida por Cristo em nós. Amém? Eu lembro que nesta questão da perseverança, uma criança perguntava a Deus, não é? Na sua inocência perguntava a Deus, Deus, eu gosto muito da tua criação, gosto mesmo, acho tudo maravilhoso, tudo muito bonito, mas há uma coisa que eu não entendo. E disse Deus, que é, meu filho? Ele disse, é o horizonte. O horizonte eu não entendo, eu não consigo entender o horizonte. Porquê, meu filho? Disse Deus. Ele disse, porque cada vez que eu caminho em direção ao horizonte, ele se afasta mais de mim. E Deus sorriu e diz assim, é exatamente para isso que existe o horizonte, para que tu nunca pares de avançar. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, te damos graças pela tua palavra, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui pedindo que a tua palavra penetre em nossos corações e gere transformação, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu nos explicas o propósito da nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por este tesouro em vasos de barro, Senhor. Somos vasos frágeis, vasos com os dias contados, vasos tantas vezes doentes, atribulados, em dificuldade. Mas obrigado, Senhor, porque em nós que confessamos o teu nome, em nós está um tesouro sobremodo valioso, Senhor. Dá-nos essa consciência, Senhor. Dá-nos essa consciência deste tesouro em vasos de barro, Senhor. Que a nossa vida siga este propósito, que cada um de nós que está aqui, cada um de nós que está em casa, possa entender esta verdade, que o nosso propósito é glorificar a Deus em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida. Que ninguém esteja à espera de um esclarecimento, porque tu és claro na tua palavra. Tu nos criaste, tu nos formaste para te dar glória. Será assim aqui e será assim no céu e pela eternidade, Senhor. Senhor, no posicionamento, faz-nos dar mais valor, Senhor, a este tesouro do que a nós mesmos.
Faz-nos ter as prioridades certas, Senhor. Colocar-te no lugar certo. E este tesouro que brilha, esta luz que resplandece, esta luz, Senhor, que invadiu as trevas da minha vida, Senhor, onde eu andava, aquilo que eu fazia, e brilhou sobre mim, e me chamou à luz. Que assim seja na vida de cada um dos nossos irmãos. Que assim seja na vida daquele que não te conhece. Àquele que está aqui ou que nos está a assistir, Senhor, que precisa conhecer, Senhor, que precisa que a tua luz brilhe sobre a vida dele. Nós oramos por essa vida, Senhor. Oramos por esse coração, que ele entenda que não há vida além de ti, Senhor. Que ele entenda isso, Senhor. E a todo aquele que necessita se posicionar, Senhor. Aquele que tem andado frio, Senhor. Aquele que tem desvalorizado este tesouro, que tem dado mais valor ao seu eu, a si próprio, às suas vontades. Pai, no nome de Jesus, Senhor, constrange esta manhã. Leva-nos ao arrependimento, Senhor. Leva-nos ao quebrantamento. Quebra-nos, Senhor. Quebra-nos, Senhor, naquilo que for necessário quebrar. Nós vimos, Senhor, que não há nenhum pedaço, Senhor, quebrado que tu não aproveites depois. Para a tua glória, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa certeza que nas tuas mãos, mesmo quebrados, nós estamos protegidos e seguros, Senhor. Senhor, e faz-nos perseverantes, Pai. Firmes até ao final. Ainda, Senhor, que atribulados, Senhor. Ainda que angustiados em algumas coisas, perplexos. Muitas vezes desanimados, muitas vezes entristecidos, muitas vezes não entendendo. Nós sabemos, meu Pai, nós sabemos, Senhor, que aquilo que estamos a passar aqui, nesta terra, por um breve tempo, produzirá um eterno peso de glória, Senhor. Faz-nos fiéis, Senhor, assim como o apóstolo Paulo foi fiel no seu ministério, Senhor. Fiel à verdade, Senhor. Fiel a Jesus Cristo. Por amor ao próximo, Senhor. Faz isso em cada um de nós, Senhor. Então caminharemos seguros, Senhor. Como esta criança, avançaremos. Avançaremos em direção ao horizonte. Nunca pararemos. Nunca deitaremos a toalha ao chão. Porque sabemos que o nosso reino, como tu disseste, Jesus, não é desta terra, Senhor. Algo maior nos espera, Senhor. Algo eterno. Onde tu, meu Deus, farás habitação com o teu povo. Ah, Deus, que magnífica verdade é essa, Senhor. Senhor, queremos orar nesta manhã, Pai, pelo nosso país, Pai, por toda a Europa, pelo mundo, por toda esta pandemia, Senhor. Podemos sossegar em Ti, Senhor, porque Tu és Deus soberano. Sabemos que não estamos livres, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que Tu és o Senhor de todas as coisas. Que tudo o que vier a acontecer na nossa vida, Senhor, é permitido por Ti, Senhor. Que a Tua vontade se manifeste em nós, meu Deus. Senhor, que Tu possas pôr a mão sobre esta pandemia, Senhor. Que Tu possas usar a ciência, Senhor, abrir as mentes. Cuidar daqueles que estão enfermos, Senhor. Reduzir, Senhor, este contágio, Pai. Senhor, mas eu te peço esta manhã, Pai, que nós não voltemos ao normal. Não queremos, Senhor. Definitivamente não queremos voltar ao normal. Porque o normal que nós andávamos, Senhor, não era o normal de te buscar, Senhor, de te glorificar, de nos posicionarmos em Ti. Nós queremos realmente aprender com tudo isto, Senhor. É hora, Senhor, deste tesouro brilhar dentro de nós, através de nós, Senhor. É hora de nós deixarmos este vaso se desfazer, Senhor, para que a Tua glória brilhe. És Tu que tens que brilhar, Senhor. És Tu que tens que crescer e o vaso tem que diminuir, Senhor. És Tu, Senhor. És Tu que tens que arrancar o nosso orgulho, a nossa altivez, Senhor. As nossas prioridades trocadas, Senhor. Alinha-nos, Senhor,
com o propósito da nossa existência. Oramos pelos médicos, pelos hospitais. Oramos pelos políticos, os chefes de nação, Senhor. Oramos pelas nossas autoridades, meu Pai. Senhor, que Tu possas abençoar a cada um, Senhor. Que Tu possas dirigir os seus passos, Pai. Acima de tudo, que eles Te conheçam. Que eles entendam que Tu és Deus, Senhor. E que não cabe ao homem o controle de coisa alguma, Senhor. Porque Tu é a glória, o poder e a honra para sempre, Senhor.